Olá, meus queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Epitácio Região, você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco em nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146, frente da Caixa Econômica Federal, todos os domingos às 8h30 da manhã. Também no bairro da Vila Esperança, onde nós estamos, presencialmente, você pode estar conosco ali na Rua Antônio Venâncio Lopes, 2034, ali no bairro da Vila Esperança. No mesmo horário também às 8h30 da manhã. Essas aulas virtuais, elas não substituem as aulas presenciais. E aqui, para darmos continuidade com os nossos subsídios, nós destaquemos já na lição de número 9, aonde nós entendemos pela lição que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós vimos essa singularidade de Jesus. Porque quando ele fala caminho, verdade e vida, está no singular. Significa que existem outros caminhos. Haja vista, existem outros caminhos, mas esses caminhos não levam a Deus. Existe até um jargão popular que diz que todos os caminhos levam a Deus. Isso é um jargão popular. Mas isso não é a realidade que nós vemos na Bíblia Sagrada. A realidade é que existe somente um caminho. Na verdade, não é nenhum caminho, na verdade é o caminho. Porque, baseado no que Jesus ele falou, João 14,6, ele disse, eu sou o caminho. Ele não disse que é um caminho, porque se Jesus falasse que é um caminho, existiam outros caminhos também. Mas ele diz que é o caminho, que fala de um acesso. Porta também fala de acesso. Caminho também fala de um acesso, de uma caminhada, de uma peregrinação. E ele é a verdade e a vida. Jesus falou isso baseado na pergunta de Tomé. Eu já ministrei essa mensagem há muitos anos atrás. E quando eu ministrei, eu até disse, ninguém teve coragem de perguntar. Só que a resposta de Jesus serviu para todos. Tanto aqueles que estavam ali, tanto para nós. Alguns criticam Tomé. É difícil hoje nós vermos alguém que defende Tomé. Mas Tomé tem os seus lados bons, tem as suas virtudes. Ele pegou as suas dúvidas e lançou adiante de quem poderia responder. Porque o bom aluno, eu sempre digo, é aquele que pergunta. E o bom professor é aquele que responde. Ninguém teve coragem ou ousadia de perguntar. Mas Tomé teve a ousadia, a coragem de perguntar. E a resposta de Tomé serviu para todos e também para nós. E aí, esse sermão muito famoso de Jesus, em João capítulo 14, existe até pelo menos uns 2 versículos que nos chamam muito a atenção e que também é de dúvida de muitas pessoas. Quando Jesus fala lá em João 14, versículo 2, que na casa de meu pai há muitas moradas. E alguns ainda questionam como que Jesus fala que há muitas moradas, mas no finalzinho, ele diz a parte B, pois eu vou preparar lugar. Como que ele diz que há morada, mas ele diz que vai preparar? É como aquele noivo que faz um contrato de casamento. Ele já pagou o dote, ele está somente esperando as bodas do cordeiro. Eu falei na outra lição sobre os 3 processos do casamento na cultura judaica. Eu já falei sobre esse processo. E as bodas é o último processo. Então, nós entendemos que Jesus é o noivo
Ele diz que ia lugar, mas ele ia preparar moradia, preparar uma habitação para a sua noiva. É como um prédio que está tudo pronto, mas não tem ninguém lá dentro. O lugar está lá, mas não tem ninguém. Falta o chamado habite, para que as pessoas entrem dentro e morem ali. Mas Jesus falou isso, que já tinha, mas que ia preparar, porque ele ia passar pela cruz, ele ia pagar o preço pela minha sua vida. Porque se isso não acontecesse, nós não teríamos esse lugar. Então, a cruz de Jesus, o sacrifício de Jesus, é que vai fazer que ele vai preparar esse lugar para nós. Ele pagou o preço, pagou o dote. Só falta agora receber a noiva dentro da sua casa, né? Porque na cultura judaica existe o contrato, existe o despojamento e, por fim, existe as bodas. E aí nós entendemos, queridos, que Jesus aqui, ele fez uma promessa. E essa é uma das promessas que nós ainda aguardamos, que ela não se cumpriu. Jesus vai vir para buscar, para arrebatar a sua igreja, a sua noiva, onde todos os santos se encontrarão nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Só que hoje, neste momento, nós vamos lecionar a lição de número 10, que vai nos falar sobre a promessa do Espírito. Poderia ter colocado aqui, né? A promessa do Espírito Santo. Existe, queridos, um grupo chamado de grupo cessacionista, de que eles entendem que os dons se cessaram quando se fechou o canão sagrado. Mas nós sabemos que não. Essa promessa, ela é para todos. Joel, se você ver, eu não vou ler aqui, que o nosso tempo é bem curto, mas você pode estar lendo aí na sua casa com mais tempo, o tempo que você tira, que você administra para o Senhor, porque é preciso um devocional e o professor e o aluno não pode descartar a leitura do livro e da revista. Como na nossa verdade prática, haja visto que nós vamos falar do Espírito, também do Espírito Santo. Diz que, na verdade prática, diz que a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui a todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Porque há um grupo de pessoas que acredita que quando a pessoa aceita Jesus, ele já recebe o batismo do Espírito Santo. Não. O batismo com o Espírito Santo ele é distinto da salvação. E nós vamos entender no decorrer dessa lição, queridos, que primeiro você recebe esse Espírito Santo. E aí depois você recebe esse revestimento de poder. Mas já visto, antes de descer as águas, pode acontecer de você receber esse revestimento de poder, o batismo do Espírito Santo. Mas isso não é uma coisa que, vamos dizer, uma doutrina. É um fato isolado, mas nós cremos que aconteceu. E isso pode acontecer. Né? Mas eu preciso entender que quando eu aceito a Cristo Jesus, eu já recebo o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo ele vem para nos regenerar a minha e a sua vida. É o que aconteceu, nós vamos ver lá em João capítulo 20, versículo 22, onde Jesus assoprou sobre os discípulos
e eles receberam o Espírito do Senhor. Quando você diz, como eu já disse, essa promessa é para todos. Joel, capítulo 2, 28 e 29. Joel, a qual ele profetizou 400 anos antes de Cristo, ele profetizou que derramaria do Espírito sobre toda a carne. Toda significa todo. Mas lá em Atos 2 é para aqueles que se arrependeram, se compungiram, receberam o Espírito Santo. É esse Espírito Santo de Deus, esse revestimento de poder, que ele é distinto da salvação. Nós vemos no Antigo Testamento, queridos, como ensina o nosso pastor Edivanir, o Espírito Santo é sobre, com, e hoje ele está em. Ele está dentro de mim. Ele está dentro de você como habitação. O Espírito Santo ele vinha sobre reis, sacerdote, profeta, profetisas. Geralmente saía de um, como no caso de Saul, entrou em Davi. Não ficava em duas pessoas ao mesmo tempo. Mas esse Espírito Santo ele veio para ficar conosco. É o que diz a promessa lá em João capítulo 14, da leitura em classe, versículo 16. E eu rogarei. Veja, é o rogo de Jesus ao Pai. Jesus disse que intercederia ao Pai, que é o tema da outra lição sobre intercessão. E ele vos dará outro consolador, que nós vamos entender na lição também, se você entender a lição, para que fique convosco para sempre. Né? Tanto é que o salmista Davi, quando ele pecou com Betseba do adultério, ele pediu para que o Senhor não retirasse dele o Espírito do Senhor. Ele queria essa promessa, que ele queria já que essa promessa já se cumprisse nele. Haja visto, o Espírito Santo trabalhava para as pessoas exercerem uma função, com uma capacitação para exercer uma função. E o papel do Espírito Santo é isso. Jesus prometeu que esse Espírito viria ficar conosco. Há uma tipologia muito linda que eu amo na Bíblia Sagrada sobre esse Espírito Santo ficar conosco, ali em Gênesis capítulo 8, do versículo 7 ao 9, quando Noé ele quis saber se as águas haviam minguado, abaixado. Ele vai fazer um teste. Só que ele enviou primeiro o animal errado. Enviou os corvos. Os corvos gostam de carniça. Muitas pessoas morrendo ali do dilúvio. Então ele falou, aqui é meu lugar mesmo. Então o corvo não voltou para a arca. Mas aí a Bíblia diz que Noé enviou uma pomba. E coisa linda e gloriosa que eu vejo é que a pomba é o símbolo do Espírito Santo de Deus. É um dos símbolos, né? Que são vários. A pomba é um animal que não tem fel. E quando o Espírito Santo entra na minha sua vida, não há lugar para fel de amargura, ira, inveja e outras coisas. E aí, então, quando Noé enviou aquela pomba ali, ele esperou 7 dias ali, ele enviou aquela pomba. A pomba não achou lugar para a planta dos pés. Significa que o Espírito Santo, a primeira vez que ele veio, ele não achou lugar para mudar, transformar o homem. Ele não achou lugar para ficar permanente com o homem. Só que Noé esperou mais 7 dias e enviou a pomba de novo. Só que agora essa pomba
ela vai vir pela segunda vez com um galho de oliveira no seu bico. E ela vem à tarde. E isso tem uma representação muito importante. Porque a tarde nos lembra o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E a oliveira no bico mostra o símbolo do Espírito Santo. Com a oliveira, ela produz a azeitona e o azeite, que é o símbolo do Espírito Santo de Deus. Olha só que coisa linda. Só que aí Noé esperou mais 7 dias, Gênesis capítulo 8, versículo 12. Depois ele soltou a pomba e a pomba não mais voltou para ele. E essa promessa tinha que se cumprir. Aqui é o terceiro período do Espírito Santo. Nesse terceiro período do Espírito Santo, ele veio para ficar convosco e está convosco para sempre. Então é importante enfatizar, professor ou professora, a palavra-chave da lição é sobre o Espírito Santo de Deus. Pergunte para os seus alunos na sala de aula o que esse Consolador, esse Espírito Santo pode fazer nas nossas vidas. O que ele tem feito na sua vida. O que significa ser morada do Espírito Santo. Enfatize isso para os seus alunos. Pergunte para eles também se o Espírito Santo fez alguma mudança na vida deles. Alguém notou essa mudança que o Espírito Santo fez na vida deles? Então enfatize isso. Enfatize na sala de aula. E nós vamos entender com a lição sobre essa regeneração do Espírito Santo e também essa capacitação. Regeneração e capacitação. Regenerar quer dizer nascer de novo quando eu recebo esse Espírito Santo, e a capacitação, que é o revestimento de poder, o Espírito Santo de Deus. Enfatize no tópico 1, que é a promessa do Pai, que Jesus enviará o Consolador. É esse Espírito Santo, né, a qual ele convenceria o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Falando dessa evidência da transformação do Espírito Santo. E esse ponto 2 é esse Consolador, que é chamado de Paracletos. Paracletos é como você está no dinheiro, é a mesma palavra que era advogados. É como você está perante um juiz e ele está ali te ajudando, encorajando, defendendo, intercedendo por você perante o juiz. Porque é o diabo que vem para nos acusar. Porque o diabo, como diz Apocalipse 12, ele é o nosso acusador e nos acusa de dia e de noite. Eu já vi muitas pessoas falando que o Espírito Santo está me acusando. O Espírito Santo não acusa ninguém, queridos. O Espírito Santo, ele consola, ele encoraja, ele fortalece, ele guia, ele transforma, ele muda. O Espírito Santo é isso. Ele exorta. Quando Jesus falou outro, esse termo em grego é alos. Que é outro, não é héteros. Porque hétero significa outro diferente do ser. Por isso que fala heterossexual, nosso casamento, porque é com pessoas do sexo diferente. Então, se Jesus não falou hétero, ele falou alos. Porque é outro semelhante a ele, outro igual a ele. É como se Jesus não fosse, mas mandasse alguém como ele. Esse Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ponto 3, enfatize. Que Jesus prometeu aos seus discípulos que não deixaria ele órfãos. Que é arpanos, que é a palavra no grega arpanos, órfãos. Não deixaria ele só. Não nos abandonaria. Não nos abandonaria. Por isso que existe um louvor da harpa cristã 8. Cristo
é o fiel amigo, ele não nos deixa só, queridos. Quantas vezes se achamos sozinhos, desprezados, órfãos, desamparados. Mas Jesus, ele não desampara. Você não está sozinho, querido. Jesus está contigo. Na pessoa do Espírito Santo. 2 Timóteo 2,3, nós somos bons soldados do Senhor Jesus. E muitas vezes o soldado vai à guerra e nem sabe por que está lutando. Mas tem um comandante que mandou ele ir. Ele tem que lutar, talvez sem saber o porquê, o que está acontecendo. Como Jó sofreu sem saber o porquê. Porque nós somos o quê? Porque estamos na guerra e somos soldados do Senhor Jesus. Nós temos que obedecer. Muitas vezes sem entender o porquê. É como Jesus põe os discípulos ali no barco, Marcos capítulo 4, mas não falou que eles enfrentaram a tempestade. Mas eles sabiam o destino, chegar do outro lado. Só que não sabia da tempestade. E aí isso acontece comigo e com você. Não sabemos o que vamos enfrentar ou saber. É como José sonhou. Mas na verdade tem coisas que José não sonhou, que ele ia passar. As lutas, as provações, a calúnia, a masmorra, a prisão. Porque se ele sonhasse, ele teria desistido de ser governador. Tópico 2. O Espírito Santo habita os discípulos. O Espírito habita os discípulos. Isso acontece lá em João 20, 22. Que o Espírito Santo veio para habitar, o Espírito veio habitar os discípulos. Mas precisa enfatizar, professor ou professora, o ponto 2. Porque quando Jesus ali assoprou sobre os seus discípulos, isso não é uma regra. Isso não é uma doutrina. Jesus fez isso uma única vez. Assoprar é impulsão. Impulsão. A ideia que tem de assoprar aqui, porque quando Jesus assoprou os discípulos, eles recebem o Espírito do Senhor. Não é ainda o revestimento de poder. Isso aqui veio para trazer vidas para eles. O Espírito Santo veio aqui trazer vidas para eles. Mudar o seu caráter, regenerar a sua vida. Trabalhar na regeneração deles. O que é regeneração? É ser gerado de novo, é nascer de novo. Como aconteceu lá em Ezequiel 37. Quando ele profetizou sobre aqueles espíritos, a qual veio e assoprou o sobre os 4 ventos. E eles veio dos 4 ventos, assoprou e eles receberam vida. Ezequiel 37, versículo 9 ali, perceba que eles receberam o Espírito de vida. O Espírito não é minúsculo, querido. Não é o Espírito Santo, o Espírito não é minúsculo. Recebeu vida no Espírito Santo, no Espírito dele. É vida com vida. Na certa feita, alguém me perguntou, pastor, você tem um dom do sopro? Eu falei, ué, mas onde é que está esse dom? Nos 9 não está. Os outros dons na Bíblia, que são quase 70, não está. Onde é que está esse dom do sopro? Não existe dom do sopro. Paulo não fala desse dom do sopro. Isso é pegar versículos isolados e fazer uma doutrina. E eu vejo muitas aberrações, né? Não é dom do sopro, não é uma doutrina. Foi o único que fez isso, foi Jesus, e uma única vez também. Soprou sobre os discípulos e receberam o Espírito Santo. Tem um sentido de trazer uma nova vida, a regeneração dos seus discípulos. Uma obra ocorrida antes do Pentecoste. Veja só, não tem como falar que é o revestimento de poder, porque foi antes do Pentecostes. Ponto 3. Um episódio anterior ao Pentecostes. Aí sim, quando eles receberam, ponto 3 aí, esse revestimento de poder, Romanos 8,9, gente, o Espírito testifica. O nosso Espírito, que somos filhos de Deus. O Espírito, com E maiúsculo, do Senhor, testifica com o nosso Espírito que somos do Senhor. Então esse Espírito Santo, como diz em Atos 1,8, veio para capacitar eles. Como diz Atos 1,8, mas recebereis
a virtude do Espírito Santo, e ser-me-ei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, local, Judeia, um estado, Samaria, um país, confins da terra, todo mundo, todas as nações, receba esse revestimento de poder. Então esse revestimento vem para nos capacitar para nós pregar o Evangelho, para nós pregarmos e anunciarmos a palavra do Senhor. Nosso pastor Edivani recentemente trouxe alguma percentual do crescimento da Segunda Guerra Mundial para cá, que nós não temos crescido nada. Porque tem pessoas que ficam, poder, Senhor, me dá poder, para ficar dentro da igreja, é poder para testemunhar, para você levar a palavra. Esse poder do grego é dínamos, é uma dinamite. É uma explosão. Quando solta uma dinamite, muitas coisas saem fora do lugar, mas outras coisas se organizam, mas causam espanto. É esse que o Espírito Santo faz sobre a minha e a sua vida. Veja que ele traz algumas estatísticas desse crescimento da Segunda Guerra Mundial para cá, e a religião que mais tem crescido é o islamismo. 1 bilhão e 8 milhões. O hinduísmo, 1 bilhão e 200 milhões. Budismo, 145% de crescimento. Mesmo com a reforma protestante, está falando sobre essa porcentagem de crescimento do cristianismo. Porque o cristianismo cresceu 47%. E esse número está incluso os católicos, bandistas. E o que o pastor Edivani nos trouxe foi algo que nos deu choque. De 95% dos cristãos nunca levaram a alma a Cristo. E os protestantistas? Os protestantes, 8 milhões. Nós apenas 1 bilhão, queridos, aproximadamente 10% da população mundial. Será que isso não nos inquieta? Será que isso não nos assusta, queridos? Esse revestimento de poder veio para isso, queridos. Primeiro recebemos esse Espírito Santo, recebemos essa vida no Espírito. Vida espiritual. Mudança de caráter, transformação. E aí depois vem esse revestimento de poder, que é do tópico 3, a promessa do Pai no dia de Pentecostes, que foi de repente. E ali teve uma colheita. Você vai ver ali em Atos. O primeiro sermão, lá em Atos, está lá. Quase 3 mil almas. O segundo, quase 5 mil. Depois a Jerusalém toda alvoroçada. Mais de 10 mil ali naquele começo. Porque Jesus prometeu e cumpriu. E o Pentecoste fala de Penta, 50 dias após a Páscoa, que é uma colheita. Junto com o Pentecoste tinha uma colheita. E ali foi realizada a colheita de alma. Jesus prometeu para Pedro, Mateus 16, quando ele revelou à igreja, que daria uma chave para ele. Essa chave liga o Antigo e o Novo Testamento. Essa chave fala de autoridade, a qual ele recebeu para ganhar pessoas do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Porque ali em Atos 2, o Pentecostes, tinha 16 nações ali, ao todo ali, 16 nações ali, e todos foram cheios do Espírito Santo. Nem toda vez que fala cheio do Espírito Santo, querido, está falando desse revestimento de poder. Tem pessoas que é cheio do Espírito Santo, como João Batista, mas ele está falando desse revestimento de poder, como foi no dia de Pentecostes. Mas, aqui em Atos 2, e todos foram cheios do Espírito Santo, como diz o ponto 2, enfatiza isso. E essa promessa se cumpriu 10 dias. Deles está orando, buscando ali no cenáculo. Como que eu sei que é 10 dias? Não está. Mas como você vai saber que é 10 dias que eles ficaram orando? É só você somar. Da Páscoa, Jesus morreu na Páscoa. Da Páscoa ao Pentecostes é quanto tempo? 50 dias. Porque o Pentecostes é 50 dias após a Páscoa. Lá em Atos 1, quando Jesus ressuscitou, quantos dias ele ficou? 40 dias. Está explicado os 10 dias. Está explicado os 10 dias. E todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 2, falaram conforme o Espírito Santo
olha só, e começaram a falar outras línguas conforme. Eu vejo muitas aberrações hoje, querido. Há pessoas imitando o Espírito Santo. Há um pregador mirim aí, falando baboseiras com o Espírito Santo. Eu falo a língua que eu quero. Sendo que aqui está dizendo que é conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Eu já vi até outras aberrações recentemente de pastor, gente. Eu não falo língua estranha porque a minha língua é muito feia. Isso é aberrações. Não é o que eu quero. É conforme o Espírito Santo deseja. Ele quer. Ponto 3. Eles começaram a falar em outras línguas. Que é a grossolaia e xenolaia. Não é de outras nações. As pessoas de outras nações entendiam o seu idioma. E há uma diferença entre Babel e o Pentecoste. Eu vou enfatizar aqui essa diferença, já encerrando, em Babel e o Pentecoste. Em Babel, confusão. Pentecoste, entendimento. Em Babel, ordem de homem. Pentecoste, ordem divina. Em Babel, o homem subiu. No Pentecoste, o homem desceu. Em Babel, língua do intelecto. Do Pentecoste, língua do Espírito Santo. Em Babel, o povo se espalha. No Pentecoste, o povo se ajuntou. O Atos 2,6, ajuntou a grande multidão. Em Babel, é projeto humano, de homem. No Pentecoste, é projeto divino. Então, essa foi mais uma das promessas do Espírito Santo de Deus. Que Deus continue abençoando a sua casa e a sua família. Amém.